Boa noite, pessoal. É isso, boa noite, Andrezão. Tranquilo? Um pouquinho mais perto, ele já estava no último podcast que a gente fez da última rodada, que o nosso título foi até Entreguem a taça para o Palmeiras? Interrogação. Agora acho que a gente já pode tirar a interrogação, né, André? Tá aberto o áudio, André? Desculpa, só te interromper. Tá aberto o áudio porque já temos uma colocação aqui de um colaborador dizendo que tá com problema no áudio. Melhorou agora? Voltou? Não sei. Vamos ver. Tava aberto. Bom, e agora? Vamos começar de novo? Seguimos, eu tô te ouvindo normalmente. Você tá Só... Não, tá aberto. Vambora, segue Vambora. o jogo. Então vambora, gente. Então assim, ó, só voltando, rapidinho. @compadcast no Instagram. Se você tá no YouTube, dá aquele like, né, pra gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder quando a gente mandar os vídeos lá, né? E bora falar dessa rodada de Campeonato Brasileiro, porque foram 10 jogos nessa rodada que podem ter definido o rumo de muita coisa aí. A gente vai falar bastante sobre isso aqui, né, Pedro? Vamos lá, vamos começar então falando sobre... Só repetindo a informação então, se o áudio estava fechado, no último podcast nosso a gente fez o título, Andrezão, de Entreguem a taça para o Palmeiras, interrogação, e agora com o resultado de hoje, Inter empatando, o Flamengo perdendo, eu acho que já pode entregar a taça para o Palmeiras, não é mesmo? Fica só o Fluminense, mas sem confronto direto. Tá cada vez mais perto. Eu diria para você que é uma questão de tempo até o Palmeiras realmente levantar essa taça. E eu acho que até com algumas rodadas de antecedência, hein, Pedro? Pois é, e pelo que eu tô vendo, ele já tá indo para 4 rodadas de antecedência, se continuar assim a carruagem, né? Por aí. Hoje eu acho que ao final dessa rodada aumentou para 9 pontos, né, a diferença. Então, beleza. Eu não vi ainda a tabela. 9 pontos. Então, assim, pro Fluminense agora, né? O pessoal fica se revezando ali na segunda posição. Já foi o Flamengo, já foi o Corinthians, já foi o Fluminense, já foi o Palmeiras, já foi o Inter, agora voltou pro Fluminense. Ou seja, eles não decidem quem vai ficar em segundo ali, né? A briga pelo vice-campeonato acho que tá mais interessante do que pela briga pelo título mesmo, que esse título aí tá cada vez mais barbado. Tá consolidado. Né? Pois é. Então vamos lá. Essa rodada, ela teve um jogo que foi antecipado, né, Pedro? Explica pra gente por que foi antecipado aí. Inclusive já falamos no nosso último podcast que a gente entrou ao vivo na segunda-feira para falar sobre a terceira semana da NFL, e dentro dessa terceira semana da NFL a gente deu um pitaco rápido de uns 10 minutinhos no jogo de São Paulo e Avaí, que foi antecipado e aconteceu no domingo, que foi onde a rodada começou, um jogo antecipado tendo em vista a final da Copa Sul-Americana, que vai ser agora nesse final de semana em Córdoba, na Argentina, a pedido do São Paulo. Houve essa antecipação desse jogo e o São Paulo passou o carro, ganhou de 4-0 do Avaí, deixou boa esperança para o torcedor, uma boa imagem em relação à final da Sul-Americana. Nossa análise sobre esse jogo e a projeção para a final da Sul-Americana já está no nosso último vídeo do YouTube, no nosso último podcast que a gente fez na segunda-feira. É só acessar lá, @compadcast no YouTube e @compadcast na Twitch, que você vai ver essa análise do jogo do São Paulo. Então hoje a gente segue com a rodada do Campeonato Brasileiro, no segundo jogo da rodada, que foi o jogo
de ontem entre Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro, né, Andrezão? Você tem alguma coisa para acrescentar desse jogo, meu amigo? É isso aí, o Santos enfrentou o Atlético Paranaense precisando demais da vitória, né? Porque ele está numa zona perigosa, digamos assim, né? E tem uma tabela que a gente já analisou aqui antes, que é uma tabela complicada até o final do campeonato, então toda oportunidade de ganhar pontos, o Santos tem que ganhar os pontos, não pode deixar passar. Era um jogo complicado, mas assim, pelo que eu pude ver do jogo, o Santos teve o domínio das ações da partida, né? O Atlético parece que já está com o foco voltado mais para a final da Libertadores. Isso meio que transpareceu em alguns momentos do jogo ontem. Jogadores, não diria se poupando da partida, mas tendo uma cautela a mais, né, nas jogadas, para não se machucar, para não correr o risco de perder a final da Libertadores contra o Flamengo. Então, para o Atlético, que já está numa situação confortável no Campeonato Brasileiro ali, até de pontuação também, pode se dar o luxo de dar não digo uma recuada, mas uma poupada mesmo no seu time visando a final da Pode tirar o pé do acelerador, né, André? Que vai ser bem difícil esse jogo contra o Flamengo, tá? A gente sabe que o Atlético ele é o azarão nessa final da Libertadores, então assim, tudo que o Filipão puder guardar, poupar e para ter a força máxima na final da Libertadores, ele vai fazer. E o Santos acabou se aproveitando disso ontem, jogando em casa, né? Precisando da vitória. E André, só para a gente não continuar com o Santos, só nesse ponto que você colocou do Atlético, você acha que essa tirada de pé, esse freio de mão puxado aí do Atlético, essa poupagem aí dos jogadores para a final da Sul-Americana, você acredita que foi conscientemente? Porque no final do jogo o Filipão deu uma entrevista, uma coletiva, sentando o pau nos jogadores, dizendo que eles se acomodaram depois que eles classificaram para a final da Libertadores. Eu falei Sul-Americana, perdão, da Libertadores. Você acha que foi consciente? Porque eu acredito que não, acho que o Filipão não mandou ninguém tirar o pé, não. Não foi ordem do Filipão, né? É que a gente joga bola. Eu jogo bola, você joga bola. Tem muitos camaradas nossos aqui, amigos nossos que estão assistindo, que também jogam bola. Eu acho que se eu tivesse numa situação dessa, inconscientemente até, eu iria dar aquela, não diria refugada, mas ia ter aquele cuidadinho a mais nas jogadas, sabe? Não correr o risco de me machucar, ficar fora dessa partida, que para eles é a partida mais importante da vida, da carreira, para a maior parte deles, né? Então ficar fora de um jogo desse é complicado. Eu entendo o lado do Filipão de querer reclamar não. Mas mostrar a insatisfação dele, tipo, não, a gente tem que continuar jogando e tudo mais, mas eu também entendo os lados dos jogadores, né? Que também eles não querem perder essa final de Libertadores. Desculpa aqui um pouquinho. Aí, e no jogo de ontem, aproveitar só que você está tossindo aí, no jogo de ontem a gente teve como destaque, quem diria ou não, hein, André? Luan, ex-Corinthians, marcando gol, se apresentando para o jogo, dando bons passes, chutando no gol. O que você acha? Pois é, rapaz. O que você tem a me dizer desse ex-corintiano aí, cara, jogando na Vila Belmiro? A curiosidade disso é que durante essa semana rolou uma notícia aí de que o Santos tentou devolver ele para o Corinthians e o Corinthians não aceitou, né? Antes dessa partida. E mesmo assim... ele rolou aí na internet, nas redes sociais, que o Santos teria entrado em contato com o Corinthians pedindo para devolver o Luan, porque não tinha mais intenção de usar e essa coisa toda. Ele não só foi pro jogo, como fez gol, foi um dos destaques da partida, né? Então achei interessante isso. Porque eu não sei se esse tipo de coisa acabou mexendo com ele, né? Tipo, jogar isso no ar só pra ele ficar meio que sabendo e tentar dar uma resposta, e ele deu, até certo ponto ele deu essa resposta, né? Mas, de qualquer maneira, um alento pra torcida do Santos, porque se ele voltar a jogar bola, é mais um jogador que pode agregar o Santos nessa reta final de Brasileiro. A gente sabe que o Soteldo chegou e já chegou comendo a bola, né? Hoje, pra mim, ele é o melhor jogador do Santos. Inclusive, legal destacar o Luan nesse jogo, porque ele entrou justamente ali para jogar sem o Soteldo, né? Fazendo o meio de campo do Santos sem o Soteldo, que está sendo o destaque do time agora na volta dele, e sem o Soteldo ele rendeu bastante, tentou umas enfiadas pro Marcos Leonardo, pro Ângelo, ele deu chute no gol, apresentou-se de cabeça em escanteio, gol, né? Uma vontade não característica do Luan, né? É o que eu tô te falando, talvez esse zum de que vou devolver, deixar ele um pouquinho bravo, e aí ele resolveu dar uma resposta. Pode ser.
E o Santos mereceu vencer o jogo, André? Pro futebol brasileiro, eu torço muito que o Luan recupere aquele futebol que a gente já viu ele, tá? Porque ele tem potencial, né? Ele foi o rei da América, a gente sabe que ele é bom de bola. Então seria importante ele voltar. Diga aí, Pedrão. O Santos mereceu vencer o jogo? O que você achou do jogo? Controlou a partida, né? Mereceu a vitória, fez 2-0. Pela situação que o Santos se encontra na tabela, pelos próximos jogos que o Santos vai ter, que é uma tabela complicada, difícil, foi um resultado muito importante, Pedro. Até mais do que o desempenho, assim, o Santos desempenhou bem no jogo de ontem, mas mesmo que não tivesse desempenhado, a vitória era fundamental. E ele conseguiu desempenhar razoavelmente. O Santos ainda pode evoluir um pouquinho no futebol, mas a vitória era muito importante e colocou o Santos aí numa posição mais confortável nesse momento. Apesar de vários times que estão ali brigando pelo Z4 terem vencido nessa rodada, que a gente vai falar mais pra frente, né? O Santos conseguiu aí uma folguinha, que era muito importante, né? E acho que foi isso. 2-0 foi o placar justo, tá? O Santos mereceu mesmo a vitória e tem esse senão, esse adendo aí do Atlético Paranaense, talvez, aí não digo nem ser uma coisa do Filipão, do treinador, mas os próprios jogadores estarem no momento de se poupar porque eles não querem perder a final da Libertadores, né? Que é daqui a um mês. Então, ainda tem alguns jogos lá, vamos ver como o Atlético vai se portar nos próximos jogos. Ficar de olho para ver se essa acomodação vai continuar ou se esse puxão de orelha do Filipão vai surtir algum efeito no elenco, né? Bom. E foi uma bela escalada na tabela do Santos, né? Sim, que subiu para a 10ª colocação, sim, né, André? Ali naquela zona ali tá todo mundo muito próximo, né, em pontuação. Então uma vitória que você consegue ali, você sobe um pouco bastante, uma derrota você acaba caindo bastante, então assim, mas ele ainda não tá livre de riscos, né? O Santos ainda precisa de mais alguns pontos aí para se livrar de vez desse perigo do rebaixamento, desse fantasma do rebaixamento. Bom, esse foi o único jogo da terça-feira, né, Pedro? Todas as outras 8 partidas aconteceram hoje. E hoje, no primeiro horário das 7 horas, a gente teve o jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense, na Neoquímica Arena, né? Corinthians que vem tendo uma instabilidade muito grande no campeonato. Ganha um jogo aqui, perde outro ali, empata outro aqui, ganha outro ali, ou seja, tá bem irregular, mas conseguiu uma vitória no final, mas conseguiu a vitória para cima do Atlético Goianiense. Desesperado o Atlético Goianiense, né? Que eu acho que com essa derrota tá cada vez mais difícil dele escapar dessa zona aí, que a gente até chegou a cogitar em alguns episódios anteriores, né? Da possibilidade do Atlético Goianiense escapar, até por ter um elenco legal, um time bom, mas acho que tá ficando cada vez mais difícil, né, Pedro? Sim, com certeza. Mas a gente sabe que o Atlético Goianiense ele tem qualidade, né? Porque apesar da vitória do Corinthians, foi um primeiro tempo apertado. Um primeiro tempo onde o Corinthians saiu vencendo de uma forma rápida, né? Antes dos 15 minutos fazendo gol. Mas no lance seguinte, o Atlético Goianiense já empatou e o primeiro lance de perigo foi do Atlético Goianiense antes do gol do Corinthians. Então o Atlético Goianiense podia ter aberto uma vantagem interessante no primeiro tempo do Corinthians. Foi um furor ali pro Corinthians no começo do jogo, mas estabilizada essa parte do ataque inicial do Atlético Goianiense e de um meio-campo truncado após os 30 minutos do primeiro tempo, o Corinthians dominou as ações, né? Daí o Corinthians começou a dominar as ações, sair mais pro jogo. Fausto Vera estava fazendo uma boa ligação ali com o Renato Augusto para buscar o ataque, e daí começou a aparecer a figura do Roger Guedes, que como perdeu o gol hoje o Roger Guedes, hein, André? Meu amigo, o Roger Guedes fez um gol, mas podia ter feito 3. Sim. O Roger Guedes, assim, eu não sei se é algum tipo de displicência ou se é falta de concentração, mas tem alguns momentos do jogo que você vê que ele meio que se desliga, né? Ele meio que se desliga da partida, então assim, não sei se quando chega esse momento que ele tá meio desligado, ele tem uma oportunidade, ele acaba perdendo o gol, alguma coisa, mas quando ele fez o gol hoje, Acredito que não foi o caso, porque hoje ele driblou o goleiro, né? Hoje ele driblou o goleiro, chutou na rede pelo lado de fora. Aquele lance que o torcedor do outro lado do estádio grita gol, né? Não, pois mas assim, ele fez um gol hoje, então assim, dá pra ele vai dormir feliz. Apesar dele ter errado esses gols, ele vai dormir feliz. Se ele não tivesse feito o gol dele, a gente sabe que ele ia estar pé da vida, né? Não só ele, acho que os torcedores também. Enfim,
O Corinthians conseguiu essa vitória no finalzinho, né? Com o gol do Yuri Alberto. Vou destacar ele aqui. O rebote do chute do Roger Guedes, que a gente está falando, né? Vou destacar ele aqui, ó, a fotinha do Yuri Alberto aqui do lado. Nosso conterrâneo Yuri Alberto, que é daqui de São José dos Campos, né? Pois é. Fez o gol da vitória. Não só ele, né? Casemiro também, que jogou muito bem pela seleção no amistoso com a Tunísia, deu uma enfiada de bola pro Rafinha, que por Deus, hein? Também. Aliás, o São José tem vários jogadores aí que já nasceram aqui, que se destacam. A gente só não tem o time, né? Que devia estar na primeira divisão e não tá. Um dia, quem sabe, voltaremos. Pois é. Bom, Yuri Alberto, esse cara que tá aqui, ó, fez o gol da vitória do Corinthians no final da partida. Que nem você disse, Pedro, o Atlético conseguiu fazer uma partida legal, mas a gente sabe que quando tá nessa situação de zona de rebaixamento, né, cara, parece que vai te puxando cada vez mais para baixo, né? Parece que vai te sugando. Então, assim, o Atlético consegue encarar o jogo, tem chances, não faz os gols. Esse menino que fez o gol hoje, o Wellington Rato, é muito bom jogador, a gente já falou dele outras vezes aqui, né? Acho que ele não fica no Atlético Goianiense para a próxima temporada, deve subir o patamar um pouquinho, ir para um time um pouquinho mais... Principalmente se cair para a Série B, né, André? Sim. Deve ir para um time de camisa um pouquinho maior, porque ele é bom jogador. Não só ele, né? O Marlon Freitas também. Tem alguns jogadores que se destacam nesse time aí. Mas, enfim, e a jogada do gol do Atlético hoje foi legal entre o Churinho e o Wellington Rato, né? Foi uma jogada bacana. Esse Churinho no Grêmio não fazia muita coisa, mas no Atlético Goianiense até que ele se destaca um pouco, né? Mas pouco, bem pouco ainda. Um time que está com 20 e poucos pontos na zona de rebaixamento, penúltimo lugar do Campeonato Brasileiro, tinha que fazer mais gol, né? Sim, o cara é camisa 9, pô. Ele é centroavante, exatamente. Enfim, pro Corinthians foi muito bom esse resultado, né? Voltou pro G4, naquela briga de tentar uma vaga direta para Libertadores. Lembrando que o Corinthians também está na final da Copa do Brasil, né? Nos dias 12 e 19 faz a final com o Flamengo, que é uma possibilidade de conseguir essa vaga direta. Mas, como a gente sempre fala, o Corinthians não é o favorito. O favorito para a final da Copa do Brasil é o Flamengo. Então, ficar no G4 ali para garantir essa vaga, por mais que possa aumentar para G6, G8 e tudo mais, é bom já garantir ficar nesse G4. Então, o Corinthians fez o dever de casa. Assim, a gente sempre brinca que antes de começar o campeonato, você olha a tabela e fala: aqui é ganhar, aqui é perder, aqui pode empatar, aqui pode perder esse jogo. E esse jogo em casa contra o Atlético Goianiense, no planejamento era vitória, 3 pontos. Então, dá um chequezinho lá, né? No planejamento e 3 pontos, bola pra frente e seguir aí nessa... E quando o planejamento dá certo, a vitória sai e a gente ultrapassa o Flamengo, melhor ainda, né, André? Mas assim, o Flamengo ele tem 3 frentes aí pra conseguir essa vaga, né? Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Então, pelas Copas, acho que o Flamengo deve conseguir essa vaga direta aí. Se não for na Copa do Brasil, não, pelas Copas, não. Foca na Libertadores, porque na Copa do Brasil ele não pode conseguir essa vaga, né? Mas é o favorito nas duas, a gente sabe, né? A gente não quer, mas a gente sabe que o Flamengo é o favorito. Viu, Albertinho? Eu sei que o Alberto está assistindo a gente, nosso compadre Alberto que não pôde participar hoje com a gente. Albertinho, o Flamengo é favorito, mas é o Corinthians, né? Abre o olho. Pois é. Então, daí, ainda nesse horário das 7 do jogo do Corinthians, a gente teve outras partidas, né? A próxima partida que eu vou destacar aqui pra gente, Pedrão, foi Coritiba e Ceará. Um jogo de desesperados, né? Estão muito próximos da zona de rebaixamento. Jogo no Couto Pereira, em Curitiba. Belíssima Curitiba, adoro Curitiba. Já fui pra lá várias vezes. Se vocês puderem, conheçam, porque é uma cidade fantástica, tá? O Coritiba jogando em casa contra o Ceará. Precisava ganhar e ganhou. 1-0. Jogo, assim, gol... chorado, um gol, até foi bem trabalhado o gol, mas assim... Não foi chorado o gol, não. O Aleph Manga deu uma baita de uma ajeitada ali. Que categoria. Ele deu uma assistência maravilhosa. Mas foi um jogo ele já tinha dado um passe também, só para ressaltar, ele já tinha dado um passe da linha de fundo, próximo ao escanteio, para trás, recuando, rasteiro para o rapaz que está na meia-lua da área chegar batendo, e foi um chute horroroso que foi para cima, mas o passe foi uma assistência característica de assistência mesmo, para gol. Então, assim, eu só queria falar isso para destacar o Aleph Manga, que a gente já tanto criticou, aqui, ó, que está jogando lado, sozinho, ó, né? Fotinho dele aqui, ó. Pois é. Que estava jogando sozinho,
porque o Igor Paixão foi embora, Léo Gamalho estava machucado. Hoje a gente teve a volta do Léo Gamalho, uma boa notícia para o torcedor do Coxa. Hoje ele voltou para o segundo tempo, né? Sim. Então, muito provavelmente já ele recupera a titularidade dele. E teve um menino, impressionante como o Curitiba vendeu o Igor Paixão, que era um puxador de contra-ataque, rápido pra caramba, de drible, jogador agressivo, de aceleração, e hoje ele mostrou um menino também que jogou na ponta direita, que também puxou vários contra-ataques e jogou muito bem, bola colada no pé, driblou zagueiro, entrou na área, quase fez o gol, e me chamou muita atenção esse menino que puxou os contra-ataques do Curitiba. Eu vou tentar puxar o nome dele aqui, que eu esqueci, é Miguel, Michel, algo nesse sentido. Era o que estava jogando na ponta direita, não era? Isso, tava o Aleph Manga de um lado, ele do outro. Deixa eu ver aqui. Eu vou puxar o nome dele aqui, ó, que eu sei de quem eu tô falando, só que ele apareceu agora. Bom, enquanto você vai puxando aí, só para falar Warley, o nome do menino é Warley. Warley, isso, muito, aí. Muito bom menino, vale o destaque, fica de olho nesse Warley, ele é muito rápido, fiquei impressionado com a velocidade do garoto. Sim, já que você não sei nem se é garoto, mas... Já que você trouxe aí a parte do Curitiba, falar pelo lado do Ceará, é uma derrota que deixa o Ceará com a corda no pescoço, Pedro. Que agora ele passou a ser o primeiro ali fora da zona do Z4, né? Na mira já do Avaí ali. Mas ele fica com a mesma pontuação do Curitiba também, né, André? Sim. Era um jogo de 6 pontos esse, né? E assim, o interessante é que o jogo foi bem truncado, né? Físico, né? Aquela coisa de dois times que sabem que precisavam ganhar, precisavam do resultado, né? Então, essa vitória do Curitiba hoje foi fundamental. Até a jogada do gol, que a gente falou que ele deu assistência, né? O cruzamento que veio da direita, o Aleph Manga, em vez de cabecear pro gol, ele dá um passe de cabeça, né, pro rapaz que estava chegando, que fez o gol. Ele né? mata, ele tira o peso da bola, né? Sim, a bola uma morre, bela assistência. Pro cara só chutar, ela vem assim pedindo, né? Me chuta. Aí o cara chutou e fez o gol, né? Foi bem isso. Foi muito bom. Muito bom. Aí, mas enfim, os dois ainda correm risco de rebaixamento, bastante. Né? 2 com 31 pontos, é 1 ponto acima da zona da degola, tendo em vista que o primeiro na zona da degola agora é o Cuiabá, com 30 pontos. E o Cuiabá que venceu hoje, por isso que tem 30 pontos. Já a gente fala do jogo do Cuiabá. Sim. No outro jogo que teve às 7 horas, aí já foi no Rio de Janeiro, né? Foi um passeio do nosso Fluminense de Fernando Diniz para cima do Juventude, rebaixado Juventude já, né, Pedro? Não tem muito para onde correr. Juventude já meio que deu adeus, tá pensando na Série B em 2023 já. O Fluminense ganhou de 4-0, né? Se impôs na partida. Acho que era o que se esperava, né? Jogando em casa contra o Juventude. Preciso ressaltar que não era só o que se esperava, né? Porque depois que o Fluminense do Fernando Diniz foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, começaram-se as críticas já precoces ao trabalho do Fernando Diniz, como sempre acontece em todo clube que ele dirige, que tem aquela fama injusta de que os times dele perdem fôlego depois de um tempo e começam a tropeçar. Então, assim, é legal que o Fluminense, ainda que contra o Juventude, mas já tá mostrando isso depois da eliminação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, pro Corinthians na Copa do Brasil, já está mostrando isso no Campeonato Brasileiro agora, a recuperação da autoestima, não deixar a peteca cair, e hoje ele não só jogou, daí o pessoal fala, não, é o Juventude, já rebaixado, já pensando em Série B, mas foi um atropelo, um bombardeio de um time organizado, que sabe fazer com a bola, que independente do resultado ali ia continuar atacando, independente do adversário ia continuar atacando. Então o Fluminense é muito, muito ajeitado e criou muitas jogadas de gols hoje, que ganhou de 4-0, mas é aquele jogo que parecia várzea, dava para ter ganho de 8, 9 gols aí de diferença. O Fluminense criando bastante oportunidade, como é normal, não só contra o Juventude, né? Qualquer jogo que o Fluminense faça, aí salvo um outro jogo apenas que, por exemplo, o clássico contra o Flamengo, em que ele teve menos oportunidades e tudo mais, mas mesmo assim ganhou a partida, né? O Fluminense é um time que cria bastante, né? Ele cria bastante oportunidades e tudo mais, e criando bastante oportunidade, ele tem o artilheiro do campeonato, né?
Esse rapaz aqui, esse senhor aqui, ó, jovem senhor que tá aqui na tela, fez o L hoje de Germán novo, meteu Cano. mais um golzinho, né? E continua na Pois artilharia é. do campeonato. Tô falando de Germán Cano, né? Fez o dele. Chute de fora da área com bola desviada, bola né? Ele também desviada, tem a bola aquela entrou, sorte de né? artilheiro, né? Artilheiro é assim mesmo, cheira a gol, né? Pois é. E eu queria destacar um lance interessante, só uma curiosidade, que não sei se foi o segundo gol, que foi o gol do Samuel Xavier, se foi o segundo ou se Sim, foi o que ele entrou terceiro, na agora área e eu não fez de me lembro. cabeça, né? Sim, só que a jogada nasceu na lateral direita com o Martinelli tocando para o Arias e o Arias cruzando para a área e o Samuel Xavier finalizando, só que o lateral direito é ele. Eu Sim. fico me perguntando o que ele estava fazendo ali na hora do cruzamento do Arias e o Martinelli arquitetando a jogada ali e ele de centroavante. Mas isso é uma das bases do dinizismo, né? Que o Casagrande não gosta da palavra aí, mas é do dinizismo, pô. É uma das bases do dinizismo, essa coisa do improvável, o lateral tá de centroavante, o ponta tá lá de zagueiro. Às vezes acontece isso no meio do jogo, entendeu? Essa é uma das bases dele. Acontecia mais no passado, não sei se você vai lembrar, os nossos amigos devem lembrar do Audax, o famoso Audax que chegou na final do Paulista, né? Que os jogadores não guardavam muito posição. Cada um tava num lugar, cada hora, uma coisa meio Holanda da década de 70, o carrossel, aquela coisa toda. O Diniz deu uma recuada nisso, deu uma freada nisso, agora ele faz em momentos pontuais da partida, né? Mas ainda acontece. Hoje teve gol do Samuel Xavier para provar que ainda acontece. A bola foi toda... Mas o Samuel Xavier fazendo gol de cabeça. A jogada toda trabalhada pela direita, que era onde ele devendo estar cruzando, né, André? Sim. Então, e ele de centroavante metendo gol. Quem fazia muito isso no passado também era o Sorin no Cruzeiro, lembra? Que era o lateral esquerdo, mas vivia dentro da área de centroavante metendo gol de cabeça. Me chamou muita atenção isso, porque eu lembrei dele disso na hora. E Andrezão, só para chamar aqui a atenção, tem gente comentando aqui na Twitch dizendo que Rafinha, Vini Júnior e Neymar na mão do Diniz ia ser um carrossel de 80, melhor que 82, rapaz. Então... isso pode acontecer... Você acha isso também? Isso pode acontecer antes do que a gente imagina, hein? Porque o Tite vai sair depois da Copa. Os jogadores da seleção que estão pedindo ele, né? Daí quando se cogita o nome de Diniz para futuro técnico da seleção, a mídia bombardeia tudo, mas os jogadores estão pedindo, na verdade, né? Principalmente o senhor Neymar, né? O Diniz tem aquela coisa, ou você ama ou você odeia, né? Não consegue ter aquele meio termo, né? Pois é, rapaz. Mas esse jogo acho que a gente já pode até passar, porque esse atropelo aí não tem muito o que falar, viu, André? Lógico. Só tem que falar que assumiu a vice-liderança e não vai ter fôlego para alcançar o Palmeiras, não tem confronto direto, depende de um tropeço do Palmeiras. Vários né? tropeços. E esse time do Palmeiras é muito consistente, né? Os caras jogando sem Danilo e sem Zé Rafael hoje e é consistente o time do Palmeiras, não tem jeito. A gente vai falar mais especificamente do jogo do Palmeiras na hora desse jogo, que alguém já deve estar pensando, não, mas teve brecha, teve falha, não é bem assim. Teve. A gente já vai entrar nessa análise. Não se precipite. Isso. É isso mesmo. Bom, passando aqui para o último jogo do primeiro horário, né? Que foi lá no Castelão, em Fortaleza, um bom jogo, com 5 gols. O vitória do Fortaleza por 3-2 para cima do Flamengo, o jogo que teve 2 viradas nessa partida, né? O Fortaleza saiu na frente, o Flamengo virou e depois o Fortaleza conseguiu revirar para 3-2, né? Um jogo em que o Flamengo ainda tinha alguns desfalques, né? Por conta dos jogos das seleções, né? Então teve que usar alguns meninos, alguns por exemplo, Mateusão de centroavante. Então, assim, o Dorival teve que fazer algumas adaptações, algumas improvisações. O Flamengo teve muito desfalque, né, André? Porque teve os 6 convocados, que a gente pode tentar citar os nomes aqui, mas acho que eu vou esquecer algum. E teve 2 suspensos, que foi o Everton Cebolinha e o Marinho, né? Isso, é isso mesmo. Então ele teve bastante improvisação mesmo. Mas de titular mesmo foram só 3 desfalques, né? Que eram o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Pedro. Esses são titulares mesmo do Flamengo. Os outros 3 que estavam nas seleções, eles vivem se alternando. Lógico que tem o Vidal no meio, né? Que é um puta destaque, é um puta nome, mas ele ainda não é o titular do time do Flamengo, né?
O meio hoje é Thiago E Maia nem vai ser, rapaz. O João Gomes jogando, não tem como ele ser o titular nesse momento, cara. Não pega nem a vaga do Thiago Maia também, que eu citei o João Gomes, que é quem tá comendo a bola, mas o Thiago Maia é uma segurança danada na frente da zaga. Sim. E, enfim, nesse jogo, apesar disso, o Flamengo mostrou um bom futebol. Eu gostei do jogo que o Flamengo fez. Só que o Fortaleza, do Vojvoda, aí temos que destacar, o pessoal fala muito do Abel. O Abel ganhou bastante coisa, falou-se do Jorge Jesus, mas o trabalho que esse argentino faz no Fortaleza é algo surreal, Pedro. Porque ele não tem... Não, então, isso que eu ia falar para você agora. Não, termina seu raciocínio, não vou te cortar. Ele não tem o elenco que o Abel tem no Palmeiras, por exemplo, né? Ele não tem os nomes, ele não tem o dinheiro que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem, que o Atlético Mineiro tem. A gente sabe que o elenco dele é limitado, que o orçamento dele é limitado, e ele faz um trabalho absurdo, porque quando virou o turno e o Fortaleza ainda estava em algumas frentes, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, e ele lá em último lugar, a gente falou, acho que o Fortaleza vai acabar rodando dessa vez. Quando não tinha mais nada, só o Brasileiro pela frente, cara, ele deu essa arrancada aí absurda com um trabalho consistente. O time dele mostra um bom futebol, encara qualquer um de igual para igual, fora e dentro de casa. O Juan Vojvoda aí já tá fazendo hora extra no Fortaleza, na minha opinião, viu, Pedrão? Já tinha time grande que já poderia ter buscado ele aí. Ah, sim, mas o Fortaleza é um bom time, né? Sim. É um bom projeto de alguns anos, ele não é um time gigantesco em termos financeiros e tudo mais, mas ele tem uma torcida maravilhosa, visto o que aconteceu hoje, que depois do jogo, depois da vitória do Fortaleza, foi uma festa, cara, que eu aumentei o volume para mostrar para minha mulher. Olha a festa da torcida do Fortaleza, cara. Uma festa maravilhosa, cara, que eles fizeram. E você estava citando o Vojvoda aqui, a gente tem um usuário aqui comentando no nosso chat, que tela, você vai concordar com ele. Você vai concordar com ele, que eu sei que você não gosta do outro, mas ele está dizendo que Vojvoda é maior que Abel. O que você acha? E eu não estou falando do Abel Braga, hein? Estou falando do Abel Ferreira, do Palmeiras. O Abel Ferreira. Eu sempre falei para vocês, não sei se eu falei alguma vez no podcast, mas vou falar agora, tá? Que o Abel Ferreira... Não seja polêmico, nós vamos perder o 20. Não seja polêmico, nós vamos perder o 20. Não sou polêmico, eu vou só falar o que eu venho falando. Vou ser coerente, o que eu sempre falei. Não vou deixar de falar só porque a gente está ao vivo aqui. Abel Ferreira, para mim, é um Carille português. Ele é o Fábio Carille, cara. Essa é a verdade. Temos que dizer isso. Já falei isso várias vezes, continuo falando. Ele sabe fazer esquemas defensivos maravilhosos. Fazer o time dele jogar bola, ele não sabe. O Palmeiras vence, vai pra cima, ganha, porque a qualidade individual dos jogadores do meio pra frente do Palmeiras resolve. Se fosse depender dele, fazer esquemas, armar, fazer como o Diniz faz, né? Triangulações, passes, movimentações pro time atacar e criar oportunidades, não ia sair nada. Ele é um bom retranqueiro, um bom técnico de defesa, como o Carille é. Talvez um dos melhores que a gente tenha no Brasil, tá? Mas em termos de ataque, não dá pra negar que ele ganhou tudo. Que ele conseguiu ganhar tudo com esse Palmeiras. Mas dão muito mérito para ele que ele não tem. A verdade é essa, tá? Dão mais mérito para ele do que ele tem de verdade. Essa é a real. Os jogadores do Palmeiras têm mais mérito do que ele. Aí a opinião polêmica do compadre André Menezes. Não perderemos ouvintes por isso. E não comparem ele com o Sormani. Pelo amor de Deus, é só a opinião dele. Interpretem como quiser. Não concordo, mas é ele que está falando. E agora, voltando à análise do jogo do Flamengo e do Fortaleza, falar a parte que eu não concordo de novo com o André, é que o Flamengo fez um bom jogo. É que assim, o Flamengo hoje, por incrível que pareça, com 10 desfalques e improvisações de meninos e sem o esqueleto principal dele, mostrou fraquezas, o que ele não vinha mostrando desde então. Eu acho que o Fortaleza, no primeiro tempo, ele teve um jogo no qual ele dominou o começo de jogo, depois o Flamengo foi equilibrando as ações, e daí ficou mais um jogo de meio de campo. Quando o Fortaleza fez um gol, estabilizou, estava tudo caminhando que o Fortaleza ia dominar o jogo, e o Gabigol, digamos que ele achou um gol,
porque ele deu uma arrancada e um chute que era defensável. O goleiro do Fortaleza, que é muito bom, o Fernando Miguel está fazendo boas partidas, acabou por aceitar esse gol aí, ao meu ver. E logo depois ainda teve uma falha do zagueiro no último minuto do primeiro tempo, fazendo um pênalti que foi muito infantil, um empurrão nas costas do atacante do Flamengo, que estava sem ângulo para chute e dificilmente ia acertar aquele cruzamento ali. Mas enfim, o Flamengo virou o jogo e o Fortaleza veio jogar depois no segundo tempo, sabendo que precisava virar o jogo, e daí o Fortaleza jogou muito bem. A gente não pode contestar os gols do Fortaleza, foram jogadas bonitas. O Flamengo ficou defensivamente acuado, principalmente no quarto final do jogo, no período final de jogo, e o Fortaleza no fim de jogo conseguiu a virada para 3-2. Então assim, só elogios ao time do Fortaleza, um baita de um jogo, e o que o Flamengo faz com os outros adversários, o Fortaleza fez com ele hoje. Então, só que o Pedro já falou, que eu falei que eu achei que o Flamengo fez um bom jogo, levando em conta a situação que ele tinha, o elenco que ele tinha para essa partida. Ele fez mais do que eu esperava que o Flamengo fosse fazer, entendeu? Desempenhou melhor do que eu imaginava. Por isso que eu achei que fez um bom jogo nesse sentido, tá? Ainda para destacar do Flamengo, eu quero destacar aqui, eu sou um dos mais críticos dele, tá? Vocês sabem disso, eu normalmente sou bem crítico com relação a ele, mas hoje eu tenho que destacar que Gabigol fez uma partida muito boa, não só pelos 2 gols que ele fez, mas porque ele era o capitão do time, e tinha muitos meninos em campo, e ele meio que comandou essa garotada, esses jogadores, durante a partida. Eu achei muito interessante também quando o Diego entrou em campo. Ele foi tentar entregar a braçadeira para o Diego não aceitou, falou que ia ficar com ele. Isso foi um fato legal. Dos dois, tanto do Gabigol, tipo, mostra pra gente que o Diego ainda tem muita moral dentro desse elenco, né? E do Diego, de enxergar o que o Gabigol estava fazendo até aquele momento do jogo e falar, não, hoje você está sendo um verdadeiro capitão, você vai terminar como capitão. Eu achei isso muito legal. Achei isso interessante na partida, me passou essa imagem, achei muito legal isso dos dois, tá? E o Gabigol fez uma partida como deveria fazer, com esses desfalques que tinha, ele era o nome e ele foi o nome. Aí voltando um pouquinho para o Fortaleza, você falou eu acho que teve um ponto fundamental para essa revirada, né, do Fortaleza no segundo tempo, que foi a alteração que o Vojvoda fez no intervalo de colocar o Moisés. Moisés entrou tão bem nessa partida, Pedro, que ele conseguiu colocar o Fortaleza de volta no jogo. Ele que comandou as ações ali, que do segundo tempo o Fortaleza ele é um motor, com a né, bola cara? o tempo todo, né? E, inclusive o terceiro gol do Fortaleza sai de um rebote que o Santos bate roupa ali, de um chute dele, né? É uma falha que a gente não está acostumado a ver do Santos, né? Que o Santos normalmente não comete esses... Tipo, ele rebateu pra frente mesmo, assim, que normalmente a gente não vê ele cometer. Daí acabou saindo o último gol do Fortaleza. E também destaque pro Pedro Rocha, né? Falar dele, ele meteu 2 gols pro Fortaleza hoje, um jogador que a gente já dava como acabado pro futebol, né? Porque não deu certo. E o primeiro Flamengo, foi um golaço, né? O primeiro chamando o zagueiro para sambar no primeiro gol. Sim, e foi um baita de um golaço. Um golaço, né? É um jogador que também precisava voltar a jogar bem, porque ele teve ele apareceu muito bem pro futebol, foi para jogar fora do país, voltou, não conseguiu desempenhar no próprio Flamengo, ele não conseguiu jogar em outras equipes, Atlético Paranaense que ele passou. Aí agora no Fortaleza ele tem feito alguns bons jogos, pode ser que ele recupere o bom futebol dele, né? E André, deixa eu só destacar a jogada do segundo gol do Fortaleza, que teve uma classe de Thiago Galhardo ali na infiltração para a área, do lado direito. Ele para a bola, dribla o zagueiro, olha para trás, levanta a cabeça, toca para trás. O rapaz estava atrás, que eu não sei quem é. Teve a calma de olhar para trás de novo e ajeitar para o Pedro Rocha, que fez o gol. Foi muito bonito o gol. Foi Thiago Galhardo, fez a jogada aqui pela ponta direita, né, pela linha de fundo. Conseguiu driblar o Ayrton Lucas, se eu não me engano, rolou pro Tinga. O Tinga virou o corpo, rolou pro... Tinga. Isso, rolou pro Pedro Rocha chegando e ele deu no cantinho, né? Essa foi indefensável, essa não tinha como o Santos chegar, não. Foi bem batida essa bola no cantinho. Enfim. Mais 2 coisas sobre esse jogo, André. Pode falar. Primeira delas, nosso chat aqui tá dizendo que você é maior que o Sormani, cara. Tá aí seus argumentos sendo aceitos pela grande massa, viu, André? Tamo junto, galera. E o segundo ponto é o seguinte,
Polêmico, hein? Polêmico. Manda. Mas existe a possibilidade do Flamengo perder para o Corinthians na Copa do Brasil, do Flamengo perder para o Atlético Paranaense, e ele está beijando aqui, flertando o G6 aqui do Campeonato Brasileiro, sem vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Imagina que fiasco. Seria uma catástrofe, né? Não só esportivamente falando, como financeiramente falando também, né? O Eduardo, nosso compadre Eduardo Rafael, que não está aqui com a gente hoje, mas ele vive falando dessa parte, né? Que os clubes, a gente não costuma enxergar muito isso, mas os clubes pensam muito na parte financeira, ficar de fora dessa, ou não ir direto para a fase de grupos, perdendo a final da Libertadores, perdendo a final da Copa do Brasil e ficando lá em sétimo, por exemplo, sexto, sétimo no Brasileiro, seria um desastre total, né, Pedro? Seria. E o chat dizendo aqui que se isso acontecer, a carreira do Dorival acaba. Só que, poxa, o Dorival, coitado, que fez os caras jogar, que reencontrou o futebol do Flamengo, que fez o Flamengo ser uma máquina, uma potência de novo, se perder na fase final, pode até ser comparado ao Brasil, né? Que você pega os números do Tite, são 100 e poucos jogos, sei lá quantos jogos, 80 jogos, o Tite tem 82%, 83% de aproveitamento e 2 derrotas. É contra a Argentina na final da Copa América e a eliminação na Copa do Mundo. Então, assim, tem que ganhar nesse momento, né, cara? Esses momentos são chaves. Ninguém quer ver o time jogando bem contra o Juventude, quer ganhar nas finais, né? Sim, é isso mesmo. E aí, só para encerrar o Flamengo-Fortaleza, Fortaleza deu uma escapada, né, do Z4 ali, deu uma desgarrada um pouquinho, acho que vai ter 1 ou 2 rodadas de sossego aí pela frente, né, Pedro? Fala pra gente a pontuação, que eu não tô aberto aqui na tela da classificação. O Fortaleza, com essa vitória, ele foi para 30... Cadê? Fortaleza. Foi para 34 pontos, né? Então ele abriu 4 pontos para a zona do rebaixamento. Então, por exemplo, mesmo que ele perca na próxima rodada, ele ainda não entraria na zona de novo. Então, 2 rodadas aí para tirar um pouquinho a cabeça lá da água, respirar um pouquinho. Mas eu acredito que o Fortaleza não deva cair, porque o desempenho é muito bom, o treinador é muito bom, e os jogadores que vieram aí nessa janela de meio de ano, né? Moisés, Thiago Galhardo, né? Esses jogadores vieram para somar e melhorar a qualidade do elenco. Então, acho que o Fortaleza vai conseguir escapar sim, cara. Bom, não só escapar, como vai classificar para a Sul-Americana, pode apostar. Tem grande chance, até porque no Brasileiro você não cai, você já vai para a Sul-Americana, praticamente. São só 4, tem 4 vagas neutras só, né? Sim. Se eu não me engano, são 4 vagas neutras, que não é Libertadores, não é Sul-Americana e não é rebaixamento. Essas vagas que você fica lá e nada acontece, só joga o Brasileiro de novo. Enfim, né? Do jogo do primeiro horário, foram esses jogos aí. Depois teria um jogo às 9, né? Que seria o jogo de Cuiabá. Não, deveria ter sido às 9. Deveria ter sido às 9. Só que não foi. O jogo atrasou aí meia hora, 40 minutos mais ou menos, e acabou começando junto com os jogos das 9h40. Né? Por que teve esse atraso? Por causa do mau tempo lá em Cuiabá, então assim... Mas fala o pessoal que jogo que é, cara. O pessoal tá curioso. Cuiabá e América, na Arena Pantanal. Esse jogo também era outro jogo que envolvia um time desesperado, que é o Cuiabá, né? Ele tá no Z4 ainda, brigando desesperadamente para escapar e não cair, contra o América, que ainda estava flertando com uma vaga talvez direta para Libertadores. Então, assim, resultado final acabou 2-1 para o Cuiabá, né? Vitória que foi importantíssima para o time mato-grossense, mas uma derrota doída para o América, que acabou vendo essa possibilidade de talvez ir diretamente para a fase de grupos ficar cada vez mais longe, né, Pedro? Pois é, então. E eu nem vou culpar muito o futebol do América, porque eu tenho visto, e eu já tinha até falado no episódio anterior do podcast, uma evolução no time do Cuiabá agora nessa reta final de segundo turno. O Cuiabá finalmente parece ter encontrado aí a sua formação ideal e o seu futebol. Então ele tem feito bons resultados, ainda não engrenou com algumas vitórias seguidas, né? Mas ele já apresenta um futebol melhor, já não é mais aquela
aquela baba toda que o pessoal olha e fala assim, não, Cuiabá fora de casa esse aqui na teoria a gente vai ganhar. Na teoria continua sendo jogo para se ganhar, mas o que o pessoal está engrossando lá o caldo porque o que tem de veterano experiente ali naquele time do Cuiabá não está escrito, né, André? Sim. Não está escrito. E agora na reta final do segundo turno, talvez essa experiência está sendo interessante para o time do Cuiabá, porque tá ganhando pontos aí na reta final e já está quase ameaçando ali uma saída do Z4. Tá 1 ponto de sair, né? Sim. Uma rodada de sair do Z4. Resta saber se essa reação do Cuiabá não foi tardia demais, né? Vamos acompanhar. Ainda faltam 10 rodadas, né? Então ainda tem tempo. E tem um fator também que eu acho que é prejudicial ao Cuiabá, que os dois times que estão disputando com ele diretamente ali, que é o Botafogo e o Curitiba nesse momento, que são os dois mais próximos da zona da degola, tirando o próprio Cuiabá, que é o primeiro da zona da degola, tanto o Botafogo, que também mostra uma evolução nesse segundo turno, e o Curitiba agora com a volta do Léo Gamalho. Esse Ceará, né? Oi? É o Ceará, o Ceará, né? É o Ceará. Eu fiz confusão, o então. Ceará. É o Ceará. É outro alvinegro. O Botafogo tá em nono. É outro alvinegro. Então, retiro o que eu disse. Eu vou falar só em relação ao Curitiba. O Curitiba é mais time que o Cuiabá. Então, resta uma vaga só para ele sair daí. Que eu ia falar que... Eu confundi com o Botafogo. E eu ia falar que não tem chances dele sair da Z4, porque os dois times superiores a ele são melhores do que ele. Só que não, tirando essa minha confusão do Botafogo, sendo o Ceará também não engrena, né? O Ceará depende, por incrível que pareça, de Speed Mendoza e não dá para depender de um cara desse em reta final de brasileiro. Exato. Então, se ele sair da zona da degola, vai ser para a vaga do Ceará. Do Curitiba, eu não acredito que ele ultrapasse, termine o campeonato na frente. Sobre o jogo em si, só para passar rapidinho aqui para os nossos amigos que estão assistindo a gente, quem está assistindo no YouTube depois, Cuiabá saiu na frente, fez um gol, né? Começou 1-0. O jogo parecido com o jogo do Curitiba e Ceará, que foi bem truncado, bem físico. Outro jogo que foi bem físico, esse. Dois times mais brigando pela bola do que jogando bola mesmo. Cuiabá conseguiu fazer o primeiro gol. Com isso, o América tentou sair um pouquinho mais para o jogo, né? Para tentar ver se conseguiu empate, porque era importante ganhar também para o América, né? Nesse objetivo que eu passei para vocês. Só que aí o Cuiabá conseguiu com o André Luiz, ex-jogador do Corinthians, né? Não sei se vocês lembram dele. Passou rapidamente por aqui só. Também o jogador. Estou falando que só tem veterano nesse time do Cuiabá. Jogou na Ponte Preta, se destacou na Ponte Preta. Ele acabou fazendo o segundo gol num contra-ataque do Cuiabá. E aí o jogo ficou tranquilo, digamos assim. O Cuiabá se segurando para não tomar outro gol. E o América até conseguiu fazer um gol, mas já era a reta final da partida, né? E não teve muito tempo para buscar o empate, para conseguir o resultado. Foi mais isso. Então, assim, o Cuiabá... Reta final não. Foi o último lance, na verdade, né? Fez o gol aos 51 minutos de jogo. É que o jogo ainda teve mais... O jogo ainda teve mais, acho que 1 minutinho, mas aí não adiantou nada. Quando não deu mais tempo. Mas assim, o América estaciona, né? Para na classificação. Mas quem está perto dele ali também não ganhou. O Atlético Paranaense não ganhou, né? O Atlético Mineiro não ganhou. Então, assim, dos males o menor, né? Mas para o Cuiabá foi fundamental. Como você disse, agora ele é o primeiro ali do Z4, brigando ali com o Ceará, com o Curitiba. Então, ele está na briga. Não sei se o Cuiabá vai ter força para sair de lá, mas está na briga. Tá? Eu vou mudar um pouquinho a pauta aqui, Pedro. Como fica a classificação, André? Oi? Como que fica a classificação? Como fica a classificação depois desse resultado? Do Cuiabá? Para os dois times. O Cuiabá com 30, né? O Cuiabá foi para 30 pontos, é o 17º colocado. Tá 1 ponto do Curitiba e do Ceará, que são os logo acima dele, fora da zona. Já o América Mineiro, ele permanece ali em 8º lugar, com 39 pontos. 1 ponto só atrás do Atlético Mineiro, em 8º lugar o América, em 7º o Atlético. A 4 pontos do Atlético Paranaense, que é o 6º. Só que ele vê chegar agora o Botafogo, o Santos, com 37, né? Então, assim... Não, Botafogo, Santos, Goiás e o São Paulo. São 4 times com 37. Sim. Mas é que eu vejo, assim, que jogaram hoje, né? O Botafogo, que ganharam nessa rodada, Santos, Botafogo,
São Paulo. Só o Goiás perdeu, né, nessa rodada para o próprio Botafogo. Então, assim, o América se vê ameaçado na posição onde ele está agora, tá? Pedrão, eu vou mudar um pouquinho a nossa pauta aqui. Agora a gente ia falar de Palmeiras e Atlético, mas eu vou deixar para o final esse jogo aí, porque a gente vai se estender Tudo um bem. pouquinho nele, tá? Segurar a audiência. Você está segurando a audiência, a estratégia de televisão, cara. Vamos passar... Já que a gente falou de Goiás e Botafogo aí na classificação, vamos falar dos dois. Vamos falar de Goiás e Botafogo? Jogando em Goiânia, depois né? para arrumar minha câmera que eu derrubei. Acontece. Bom, vamos lá. A gente sabe que ao vivo é assim mesmo, não tem muito o que fazer. Uma puxada no fio aqui, caiu tudo, vamos embora. Beleza. Só não caiu a transmissão, graças a Deus. Segue o baile. Goiás e Botafogo. Jogo em Goiânia, né? Onde o Goiás tinha conseguido bons resultados nas últimas partidas aí, inclusive uma vitória contra o Flamengo, né? Então, assim, esperava-se, antes de começar a partida, que o Goiás saísse com a vitória desse jogo. Só que o Botafogo, surpreendente. Eu não esperava. Não o quê? Não esperava. Você não esperava? Não, porque Pedro Raul suspenso é 70% a menos do time do Goiás. Aí você tocou no ponto que eu já ia falar, você já se adiantou um pouquinho. Eu não esperava nada, porque quando você entra no Fantasy Game lá e fala assim, essa rodada eu vou escalar aqui, Pedro Raul, e ele não tá, ele tá suspenso, você fala, esquece. Esquece, o Goiás é saco de pancada nessa rodada. Aí o nosso esquema ultra defensivo do Jair Ventura, né? Não deu certo contra o Botafogo. O Botafogo conseguiu a vitória fora de casa. Não foi fácil, tá? Porque esse gol do Botafogo saiu no finalzinho da partida, né? A gente tem que ressaltar isso também, porque o jogo se encaminhava para aquele 0x0 clássico, que a gente que adora futebol ama, sabe aquele jogo bonito do 0x0, maravilhoso, mas não foi o caso. Como se fosse o 11-10 do Broncos contra o 49ers, é isso? O 0x0? Por aí. Aquele jogo que nada acontece, né, cara? Só tem chute, né? Não tem jogada, só chute. Enfim. E não é nem 0x0 com bola na trave, nem nada, né, cara? Enfim, o Botafogo, que até umas rodadas atrás estava brigando contra o rebaixamento, agora está brigando por uma vaguinha na Libertadores. Esse nosso campeonato esquizofrênico, esse nosso campeonato meio maluco, que é altamente equilibrado, né? Acontece disso, Santos, São Paulo, Botafogo, que até algumas rodadas a gente falava, não, tem que abrir o olho, vai entrar no Z4, vai cair aí, já estão brigando por vaguinha em Libertadores agora. Botafogo com essa vitória, como a gente já falou, foi para 37 pontos, tá a 2 pontos ali do 8ª posição, que deve dar uma vaga para Libertadores, a gente acredita que deu uma vaga para Libertadores, né? Então, assim, entrou na briga, tá na briga ali, no bolo. O Goiás continua no bolo, não saiu do bolo, porque permaneceu com os mesmos 37 pontos que já tinha, né? Então, assim, nessa partida aí, você já destacou, acho que o grande destaque é uma ausência, né? Mais do que alguém jogando. A ausência de Pedro Raul, que viu o Cano meter o gol nessa rodada, ou seja, pela disputa da artilharia ele ficou um pouquinho mais para trás aí, o Cano tá na artilharia de novo. Então, assim, de destacar dessa partida mas não tem muito o que fazer. O Fluminense do Pepe, o Fluminense do Pepe Diniz, ele faz gol com vários atletas. O Goiás de Pedro Raul é só Pedro Raul, né, cara? Então, assim, ainda tem a fé na artilharia de Pedro Raul, entendeu? Sim, não descarto não. Ele tá fazendo um campeonato fantástico. Totalmente fora da André, curva. Oi. E tem gente no chat aqui comparando o Pedro Raul ao Giroud, cara, dizendo que ele é bonito, mas é ruim de bola, hein? Faz uns gols de vez em quando, mas é ruim. Eu sou obrigado a discordar, porque eu acho que ele é bom, ele é bem melhor do que o Giroud, que eu não gosto do Giroud, hein, cara, mas eu também não gosto ele do é bem Giroud, melhor. não. Acho que essa comparação aí foi um pouquinho maldosa, mas, né? Foi maldosa. O pessoal aqui tá dando umas cutucadas no Pedro Raul, porque eu acho que é pela beleza, inveja da beleza dele. E eu tô vendo aqui quem fez o comentário, o nosso amigão Júlio aqui. Júlio, ano que vem Pedro Raul pode desembarcar lá no Morumbi, cara. Eu quero ver você falar que ele é ruim de bola. Pois é, né? Tem isso, viu? Tem esses rumores também.
Bom, E como enfim. é que fica aí? Também destacar que Tiquinho Soares de novo deu trabalho, quase fez gol Deu. e tem jogado esse atacante do Botafogo, substituiu muito bem Foi um o achado, tanque né? que Foi tem um de bola. achado o Tiquinho, né, pro Botafogo. Ele veio e Pois tá é. resolvendo. Por mais que a gente tenha estranhado terem trocado o Erisson, né? Porque o Erisson tava jogando bem, o Toro, né? Terem mandado ele pra lá e trouxeram o Tiquinho, mas o Tiquinho melhorou o nível do time, a verdade é essa, tá? Mas o Erisson, ele era inconstante, né? Era um Então, jogo bom, fazia um gol e depois ficava 2, 3 sem fazer sim, nada. E era só aquelas jogadas de 9 mesmo, chute de fora da área ou gol de cabeça, sim, não tinha muita criatividade, né? sim, O Tiquinho já dá mais mobilidade, né, pro time. sim, sim. Enfim, o que eu achei. Da partida não tem muito o que falar. Ele iria se caminhar para um 0x0, aquele 0x0 chato que a gente sabe, mas teve esse gol no final para analisar, né? Só que sobre o Botafogo, eu achei legal essa semana que o John Textor, né, que é o dono do Botafogo, né, que é o dono da SAF do Botafogo, ele fez uma postagem na rede social essa semana meio misteriosa, meio enigmática, dando a entender que 2023 o Botafogo não vai ser esse Botafogo de 2022 e que que os brasileiros vão se surpreender. O que você acha que ele tá planejando para esse time aí, cara? O que ele pode fazer? Dinheiro a gente sabe que ele tem, né? Dinheiro a gente sabe que ele tem, só não sei se ele vê o Botafogo como prioridade dentro do monte de time que ele tem, que ele compra time no mundo inteiro, né? E outra, digamos assim, se ele está dizendo que o ano que vem o Botafogo não vai ser esse Botafogo, que bom, porque daí ele não vai contratar Patrick de Paula para ser o jogador principal do time, né? Porque, pelo amor de Deus, gastou rios de dinheiro no Patrick de Paula e o que o Patrick de Paula rendeu para esse time até agora? Ele não contratou um bom atacante, um meia de armação de destaque, ele contratou o Patrick de Paula e falou assim, esse cara vai ser nosso cara da reformulação, da mudança de patamar. Já começou errado. Que em 2023 ele nos surpreenda melhor do que ele tentou surpreender agora em Sim. 2022. E já que você citou aí que ele compra time à torta e à direita, né? Há uns 15 dias aí foi aprovada a aquisição do Lyon. Então ele agora é um dos donos do Lyon também, cara. Mais um time Eu dele. vi. Bom, vamos sair desse jogo aqui, vamos passar pro jogo Oxo. Inter e Red Bull Não, Bragantino. o Internacional ele está fadado a ser vice-campeão de todos os campeonatos que ele jogar, porque é isso, falta competência para o Internacional em todos os campeonatos que ele joga. O time que gosta de ser vice, cara. Se juntar ele e o Vasco aí deve dar uns 40 vice-campeonatos aí nos últimos 20 anos. Enfim, é exatamente isso que eu ia te falar, Pedro. O Internacional parece que não sei o que acontece. Não, Tinha ele perde pro chance. Melgar, ele é eliminado pelo Melgar, que depois toma um baita de um cacete do Independente Del Valle, com a maior facilidade do mundo. Independente Del Valle vai para a final da Sul-Americana e todo mundo esperando o Internacional jogar contra o Independente Del Valle. Daí ele vem e foca no brasileiro, porque agora a gente só tem o brasileiro. Daí ele dentro de casa contra o RB Bragantino, com todo respeito ao RB Bragantino, é um time de investimento, é um clube empresa, tá mudando de patamar, mas não tá fazendo nada nesse campeonato brasileiro aqui. Se esperava muito mais o RB Bragantino. E ele empata quase vencendo e quase ganhando, né? Porque quase tomou vários gols e quase fez gols também o Internacional hoje. Daí você fala, pô, não ganha do RB Bragantino, não merece ser campeão em cima do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras é uma máquina. Se você não ganhar do RB Bragantino, você não vai ganhar do Palmeiras. Se você não tirar ponto de time pequeno, você não vai tirar do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do Atlético Jogando em Mineiro. casa, né, Pedrão? Que piora a situação, porque jogando no Beira-Rio, isso que é o pior. Jogando em casa, no Beira-Rio, tendo essa possibilidade de, quem sabe, diminuir a vantagem do Palmeiras, porque o Palmeiras enfrentava o Atlético Mineiro no Mineirão, um jogo extremamente complicado e difícil, e mesmo assim fica no 0x0, ou seja, tá certo que o treinador do Internacional, que é o Mano Menezes, né, até foi citado aqui no chat pelo nosso amigo, ele tinha esse estigma dele de ser esse técnico mais retranqueiro, de que não vai para frente, mas eu vinha observando nele comportamentos, posicionamentos um pouquinho mais avançados, mais modernos,
que eu realmente acreditava que o Inter poderia, sim, brigar aí por esse título e ir atrás do Palmeiras, mas hoje, novamente, parecia aqueles times do Mano de antigamente, né? Tá certo que teve oportunidades para ganhar, correu risco de perder, também correu, porque o Bragantino, apesar de tudo, tem um bom time, né? Não tem mais os jogadores que faziam a diferença, por exemplo, o Claudinho, né? Fazia uma baita diferença nesse time, mas mesmo assim continua tendo uma base boa. Mas hoje era obrigação ganhar, é aquela coisa de sabe aquela coisa de pode não jogar bem, mas tem que ganhar? E o Inter não entrou com esse espírito de ter que ganhar de qualquer jeito, entendeu? Acho que faltou um pouquinho disso pro Internacional hoje, de ganhar a qualquer custo, né? Então, assim, e o 0x0 acabou sendo um placar... Talvez o 0x0 tenha sido injusto com o jogo. Talvez um empate com gols tivesse sido mais justo. 1x1, assim, talvez fosse mais condizente. Porque tivemos algumas chances para sair o gol nessa partida que acabou não saindo. Mas... Aliás, a torcida do Inter deve estar brava com o tal de Maurício, que veio do Cruzeiro, hein? Porque, olha, ele perdeu um gol ali sozinho no segundo pau, depois do cruzamento do René, que era para decretar a vitória, já para meados do fim do segundo tempo, já caminhando para o final do jogo. E não dá para colocar tudo na conta do cara, lógico que eu não estou culpando ele, não é nada disso, mas é um gol que não se perde você disputando um campeonato brasileiro, concorda? Então, mas você falou do Maurício, ele perdeu o gol. Mas você viu o gol que o Dudu perdeu hoje também, cara? É o Dudu. Não vai deixar de ser um bom jogador porque perdeu esse gol. É que na situação que o Inter tava, o gol era fundamental. Eu entendo. Mas o Maurício é um bom jogador, cara. Não dá pra queimar o jogador, crucificar ele só por esse lance, não, cara. Não estou queimando, mas quem quer ser campeão não perde gol desse, né, cara? Não perde gol desse. Você disse tudo. Quem quer ser campeão não pode. Tinha que ter ganhado esse jogo, foi o que eu falei. O resultado, em primeiro lugar hoje, e o Inter meio que, sabe, aquela coisa do vamos. Não é vamos, é atropela, faz um gol de qualquer jeito, entra com a bola e tudo, sei lá. Empurra a bola de qualquer jeito. Inter... Pode concluir. Empurra a bola de joelho, de tudo que for pra dentro do gol. Faz o gol, ganha o jogo. Era isso hoje. E acabou não sendo, era tentar a jogada, cruza de lá pra cá, bola na área, aquelas coisas, né? E Inter que acabou sendo ultrapassado pelo Fluminense, né? Perdeu a vice-liderança, que ele gosta muito da vice-liderança, que ele adora, né? Ele perdeu agora para o Fluminense essa vice-liderança e não sei nem se recupera mais, né? Agora eu já não sei nem se recupera porque eles estavam jogando, se forçando, se concentrando, bicho alto, pré-eleição bacana, para quê? Para ainda tentar buscar o título. Agora, qual que é o objetivo do Inter? Libertadores? Libertadores, você ficando em segundo ou ficando em quarto, é a mesma coisa. Então, vamos ver como é que eles vão se portar agora, né? Sim. Pelo lado do Bragantino, assim, o Bragantino tá naquela posição de meio de tabela ali, né? As posições neutras, nem sul-americana, nem rebaixamento. Então, tem um certo risco de rebaixamento que eu não acredito. Tá? Acredito que o Bragantino não tem time, não tem elenco, tem futebol para não cair, né? E acredito até que deva conseguir uma vaguinha nessa Sul-Americana, viu, Pedro? Mas Libertadores, acho que o Bragantino já deu. Aquilo que quando a gente estava falando do Cuiabá, que eu falei do Curitiba e do Ceará, que eram os primeiros da zona da degola, né? Daí depois de Curitiba vem Fortaleza e depois de Fortaleza vem RB Bragantino. Então, assim, para o RB Bragantino cair, ele tem que ser ultrapassado pelos times que estão abaixo dele. É óbvio que eu estou falando, né? Eu sei que é óbvio, mas eu só quero ressaltar que os times que estão abaixo dele, pelo menos em teoria, apenas o Fortaleza tem condição de ultrapassá-lo, ao meu ver. Porque o Curitiba, o Ceará, o Avaí, o Cuiabá, eu acredito que não vai ter força nem fôlego para ultrapassar o RB Bragantino e ameaçar o time a ponto de colocá-lo numa zona de degola. Então eu não acredito que ele corra esse risco. Ganha mais 2, 3 jogos aí e tá fora. É isso aí. Bom, vamos então agora ao momento mais esperado, né, Pedro? Deixei para o final aqui para a gente falar. Todo mundo aguardando ansiosamente pelo grande jogo da rodada. Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão. É um jogo que todo mundo enxergava como crucial nessa briga pelo título. Se não, a maioria das pessoas acho que torcendo para o Palmeiras tropeçar, o campeonato ter alguma graça ainda até o final, mas não foi o que aconteceu.
Resultado final, o Palmeiras conseguiu mais uma vitória, 1-0 no Mineirão contra o Galo. O Galo teve muita chance de vencer essa partida, não aproveitou, perdeu a partida. Foi isso, Pedro? Pois é, o Galo... Eu vou falar sobre o jogo, depois eu vou fazer uma analogia. O Galo, ele começou bem o jogo, ele amassou o Palmeiras, teve primeira chance de gol com o Hulk, depois teve umas 3 chances de gol com o Keno, impressionante o que o Keno perdeu de gol hoje, e depois não foi nenhum gol que ele perdeu, ele criou uma jogada, a bola bateu triscando na trave, depois do outro lado o Hulk fez a mesma jogada que o Keno fez, que é cortar para dentro e bater com a perna favorável, colocada no outro canto, e bateu no travessão a do Hulk também. Então o Atlético, ele teve chances e o Palmeiras soube se segurar, né? Como sempre, o Palmeiras sabe apanhar. O Palmeiras é o Rock Balboa. Ele sabe apanhar e depois ele vai se recuperando, vai se reerguendo. Lá pro 7º, 8º assalto, ele vai entrando na luta. Daí o Palmeiras, no final do primeiro tempo, foi entrando no jogo, daí começou a criar chances consistentes de gols, né? Inclusive essa do Dudu que ele perdeu, que você falou, foi no primeiro tempo. E dos 35 minutos aos 45 minutos do final do jogo, o Palmeiras teve chances de abrir o placar e ampliar, né? Daí depois, ou seja, melhorou, entrou no jogo, apanhou e saiu para a luta, certo? E daí foi para o intervalo. Na volta do intervalo, já voltou o Palmeiras mais organizado, já saindo para a luta, já em campo, já para o jogo. E daí fez o gol. Depois que fez o gol, você fala assim, nossa, agora o Palmeiras administra o resultado, mas não, foi um jogo de lá e cá, lá e cá, lá e cá, com chances do Palmeiras ampliar o placar e do Atlético Mineiro diminuir e virar o placar. Sendo que depois dos 30 minutos, o Atlético Mineiro daí tomou um pouco de conta do jogo. E a gente começou a ver, agora entra a analogia, o mesmo jogo que eu vi na Libertadores nas quartas de final. O Atlético Mineiro com um jogador a mais, que não foi o caso de hoje, mas lá ele estava com um jogador a mais, amacetando o Palmeiras, né? Criando poucas jogadas assim, chances claras de gol, mas em cima do Palmeiras, chutando, cruzando, finalizando, tentando fazer o gol. E hoje não, hoje com chances de gols claras, inclusive criadas, e o Atlético Mineiro impressionante, não faz gol, e o Palmeiras impressionante também não leva gol. Então foi bacana de ver aí esse confronto, me remeteu a Libertadores, e é bacana, a gente bate nessa tecla sempre, mas é sempre bom destacar que o Palmeiras é muito eficiente. Ele é muito eficiente. Se você não mata o Palmeiras, ele se levanta e mata você, porque ele é muito eficiente. O que você tem de 5 chances de gol, o Palmeiras precisa de 1 ou 2 para abrir o placar. É muito, muito bom esse time do Palmeiras. É como eu disse lá nesse mesmo episódio hoje aqui. Do meio para frente, o Palmeiras tem jogadores de muita qualidade que decidem, cara. Então, se você tem as oportunidades, não mata o jogo contra o Palmeiras, você corre sério risco de perder o jogo, entendeu? Eles vão achar, em algum momento ou outro, eles vão achar uma jogada para fazer o gol. Como foi a jogada que a gente falou do gol do Palmeiras, né? Que foi uma jogada trabalhada pela direita, pegou meio de surpresa a defesa do Atlético Mineiro e acabou saindo o gol do Murilo, né? Que estava dentro da área como centroavante, só escorou o cruzamento do Scarpa. Agora fica a pergunta, pegou meio de surpresa a zaga do Atlético, a jogada feita pela direita ou o chute horroroso do Scarpa que você está chamando de cruzamento? Chutamento, né? Chutamento. Né? Nossa Senhora. Foi um chutamento. Embora você tenha dito que o ataque do Palmeiras tem peças que funcionam e resolvem, quando elas não aparecem os zagueiros. Tanto o Murilo quanto o Gustavo Gomes faz bastante gol, hein, cara? Impressionante a quantidade de gol que esses zagueiros do Palmeiras fazem. Hoje o Gustavo Gomes não estava disponível, né? Serviu a seleção do Paraguai, né? Aí o Luan jogou, né? Deu medo na torcida do Palmeiras, mas no fim deu tudo certo. Não, mas o Luan é bom, cara. Tirando aquele come que ele tomou do Hulk no primeiro tempo, que ele passou reto no break do Hulk ali, o Hulk quase abriu o placar na primeira chance clara de gol no primeiro tempo, o resto do jogo ele foi bem. Sim, sim. Enfim, antes do início da partida, a gente imaginava que talvez o campeonato fosse ganhar graça depois dessa rodada aí. Depois que acabou a rodada, a gente está cada vez mais, como é que eu posso dizer, certo de que o título já tem dono, não é isso, Pedro?
Pois é aquilo que eu falei no início do podcast, acho que a gente estava sem áudio no início do podcast, e eu reforcei. No último episódio do nosso podcast, a gente disse, Palmeiras já é campeão, podem entregar as taças? Interrogação. Agora você troca o interrogação por uma exclamação. Meu amigo, tá tudo feito, já tá resolvido. Mesmo sem Abel Ferreira no banco, que eu estava suspenso por ter sido expulso na última partida, né? Mais uma vez. Hoje eu vi um número interessante de que ele já desfalcou o Palmeiras aí em 20 ocasiões ali no banco. Sendo por... Eu não sei se foi 20, acho que foi 17 que falaram, que até citaram que ele já ficou um turno inteiro do campeonato sem estar no banco. 17 por suspensão, né? Mas ele teve mais, acho que 3 partidas que ele ficou de fora por Covid, uma coisa assim. Ah, sim. Aí totaliza mais. Você está dizendo que mesmo sem o Abel, o Palmeiras ganhou o jogo. Acredito que isso hoje em dia já não está influenciando muito, tendo em vista que o Atlético Paranaense eliminou o Palmeiras sem o Felipão no banco, né? Sim. Não, isso é verdade, mas assim, a grande figura, né, que a imprensa, que os nossos amigos palmeirenses pintam bastante, endeusam pra caramba, é esse cara aí, esse treinador português aí. Ele não estava lá hoje, mesmo assim o Palmeiras manteve o que sempre faz. Defesa sólida, sabe sofrer no jogo e ganha a partida. Mesmo escrito. E soube sofrer sem os volantes, né? Sem Danilo, sem Zé Rafael. Sem Gustavo Gomes. E soube sofrer, isso. E saiu para o jogo depois e ganhou do Atlético Mineiro, né? Eu ia falar, criou muitas chances para vencer o jogo, mas além de criar, ele ganhou. Mesmo com o time misto, é um grande time ainda. E outra coisa interessante é que, mais uma vez, o menino Endrick foi relacionado para a partida, né? Tá cada vez mais próxima a estreia dele no profissional. Então, assim, a gente vai ficar de olho, porque quando pegar um jogo em casa, eu acho, né? Eu acredito. Um jogo em casa, um pouquinho mais tranquilo, Palmeiras já encaminhado para ser campeão, a gente vai ter a estreia do garoto sensação aí no time principal do Palmeiras. Estamos por dias disso acontecer, Pedro. E eu acredito até que seja o momento certo de colocar ele para jogar, depois que as coisas estiverem resolvidas, né? Eu não vejo agora o momento de colocar ele, né? Vamos dar mais uma segurada, não vamos colocar esse menino agora na reta final do Campeonato Brasileiro, não vamos queimar esse cartucho, de repente ele pode se machucar, ele pode fazer uma estreia abaixo do esperado e receber críticas que ele com 16 anos de idade talvez não saiba lidar muito bem, embora ele mostre uma baita de uma maturidade nas entrevistas dele, né? Então assim, vamos esperar o Palmeiras ser campeão, ele vai ser campeão com 4, 5 rodadas de antecedência e daí você começa a trabalhar o nome do Endrick aí, que eu acho que é a forma mais segura. Enquanto isso, deixa ele sentir o ambiente, deixa ele se relacionar, deixa ele estar do lado dos profissionais, a galera chegando das seleções agora contando para ele como que é estar lá, ele sentindo o vestiário do Palmeiras, ele se ambientando um pouco mais, criando a ansiedade de ele entrar com a ânsia e não com essa postura que ele tá agora, com essa posição de, pô, eu sou o cara e todo mundo tá torcendo pela minha estreia. Não, segura aí, moleque. Segura aí que a gente não precisa de você, por enquanto. Então você vai entrar só quando a gente já tiver com o negócio resolvido, para que você entre com calma e que você entre na vontade também, não se achando o cara que não, tá chegando agora. E o que eu acho interessante, mas é uma percepção minha, tá? Esse Palmeiras já tentou vários nomes ali na posição de centroavante. Ninguém se firma. Ele contratou um monte de gente, ninguém consegue se firmar. Flaco Lopes, Daverson, Navarro. Já tentou um monte de gente, ninguém consegue jogar de centroavante. Me parece que aquela posição lá de centroavante do Palmeiras tá guardadinha pro Endrick, na hora que ele estiver pronto chegar, assumir e virar o cara daquela posição, cara. Então assim, o Palmeiras vai se virando como pode. Você pode ver que ninguém se firma ali, por quê? Porque pra mim, acho que as estrelas, a conjuntura tá sendo quando o Endrick estiver pronto, ele vai entrar e aí não vai ter pra ninguém, entendeu?
Eu acho que é isso. E a título de comparação, aproveitando o gancho que você falou de centroavante, a gente tem Daverson fazendo gol em final de Libertadores, a gente tem centroavantes aí, o Luiz Adriano, que no começo do Palmeiras jogou muito bem, mas o último grande nome que eu lembro de camisa 9 no Palmeiras, por incrível que pareça, é o mesmo caso do Hendrick, né, que é o Gabriel Jesus, né, é o menino camisa 9 que despontou. Então, só essa analogia aí que fica de interessante. Se o Hendrick entrar com a mesma pompa do Gabriel Jesus, é legal ver o Palmeiras revelando aí mais um camisa 9 pro mundo, né? Aliás, a base do Palmeiras vem muito forte há muitos anos já, né? Então, só mais um que está nascendo ali. Enfim, mudar a chavinha um pouquinho aqui, Pedro, trazer uma reflexão para você. O Atlético Mineiro, que até hoje ainda é o atual campeão brasileiro, né? Não será mais quando terminar esse campeonato, mas ele ainda é, né? Não teve uma reformulação de elenco, não perdeu muitas peças da última temporada para cá. Teve sim uma mudança de treinador. Só que o treinador que começou o trabalho esse ano, que era o Mohamed argentino, foi demitido porque dizia-se que o problema era ele. Aí trouxeram o treinador antigo, o treinador que foi campeão brasileiro. Chegou aí o Cuca de volta. O time não desempenha do mesmo jeito. Qual é o problema desse Atlético Mineiro, Pedro? A gente consegue diagnosticar, cara? Cara, muito se fala, né, em envelhecimento do elenco, né, não renovação jovem, né? Porque você vê as peças que eles vão trazendo, por exemplo, a gente precisa de um atacante, vão trazer o Allan Kardec. O Atlético Mineiro não revela os meninos, né? Igual o Flamengo tem trazido alguns meninos mesclando com os veteranos. O Palmeiras traz muitos meninos para também vender, né? Para aparecer e ser vitrine. Até o Corinthians está trazendo o menino para o time principal e a gente vê esses projetos financeiramente sendo viáveis. O projeto do Atlético Mineiro eu não vejo sendo viável porque o Atlético Mineiro só gasta. Ele não vende, ele não revela, ele constrói estádio, a dívida só aumenta. Eu não consigo ver um futuro nesse Atlético Mineiro em relação a projeto, né? Inclusive já tive até essa conversa com o nosso compadre Eduardo e ele pensa praticamente igual a minha pessoa. Só que, independente dessa questão de projeto e de não renovação, respondendo claramente a sua pergunta, eu não acho que o problema seja o técnico Cuca. Poderia ter sido o turco Mohamed, que não encaixou as peças, que tentou mudar esquema e que não foi recepcionado de uma forma legal pelo elenco, não deu encaixe, digamos assim. Mas agora no Cuca, eu não consigo ver o que está acontecendo. Talvez salário atrasado, cara, não é possível, deve ser direito de imagem atrasado, salário atrasado, bicho não pago, alguma coisa tem aí nesses bastidores, Andrezão, pro Atlético Mineiro não tá funcionando, porque ele não tá funcionando, não é contra o Palmeiras, dentro de Belo Horizonte, ele também não tá ganhando de times de menores expressões, né, que ele poderia disparar na tabela. Então alguma coisa tá acontecendo nesses bastidores aí do Atlético Mineiro que me leva a pensar dessa forma. Algo de errado não está certo em Minas, como diria um filósofo. Alguma coisa bem nebulosa está acontecendo por lá, sim, porque eu não vejo se o problema é ser treinador, tática, o elenco, apesar da não renovação, é um baita de um elenco, e se você não quiser encarar o Atlético Mineiro como um baita de um elenco, você pelo menos tem um baita de um time. Certo? Os 11 ideais do Atlético é um bom time. Então não tem como você não deslanchar e não estar brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, que é o que não está acontecendo hoje. Inclusive, o Atlético Mineiro é a decepção da temporada, né? Podemos colocar o Atlético Mineiro como decepção da temporada. Com certeza, é isso mesmo. O Atlético está ali estagnado na tabela, né? Que nem eu falei um pouquinho antes para vocês. Palmeiras abriu mais um pouquinho. Tinha 8 pontos de vantagem, agora tem 9 para o segundo colocado, que agora é o Fluminense de novo, né? Mas acho que já está meio que decretado. O Palmeiras será campeão brasileiro de 2022. Só uma questão de tempo, certo? Pois é. É isso. E como é que fica a tabela? Só para a gente finalizar a nossa rodada, meu amigo? Vamos passar aqui a classificação final para a gente poder finalizar, né?
Finalizada a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Palmeiras segue na liderança, agora com 60 pontos. Seguido agora pelo Fluminense, em segundo lugar com 51. 9 pontos de vantagem. O Internacional, que empatou hoje, foi a 50, está em terceiro lugar. O Corinthians voltou ao G4, agora tem 47. O Flamengo, que perdeu para o Fortaleza, caiu para o quinto lugar com 45. Logo abaixo dele, com 44, o Atlético Paranaense. E os dois se enfrentam na final da Copa Libertadores, no final de outubro, em Guayaquil, até segunda ordem, né? Porque Guayaquil parece estar uma bagunça lá, uma coisa meio estranha, mas até segunda ordem o jogo continua em Guayaquil. Atlético Mineiro em sétimo com 40 pontos. Em oitavo, o América Mineiro com 39. Agora aqui em nono, o Botafogo empatado com o Santos, com Goiás, com São Paulo com 37 pontos. A ordem é exatamente essa pelos critérios de desempate: Botafogo, Santos, Goiás e São Paulo. O Bragantino em 13º com 35 pontos. E fecha a zona da Sul-Americana, o São Paulo, né? Fecha a zona da Sul-Americana, isso se a gente não tiver uma zona de Libertadores expandida, né? E aí a Sul-Americana também aumenta suas vaguinhas aí. O Bragantino em 13º com 35. O Fortaleza em 14º com 34. E aqui do 15º para baixo, o bicho pega, meu amigo. Curitiba com 31. Ceará com 31. Cuiabá em 17º e primeiro da zona do rebaixamento com 30. Avaí em 18º com 28. Esses 4 aqui, no momento, estão brigando por 2 vagas. Quem cai e quem fica. Porque Atlético Goianiense com 22, ou seja, o Atlético Goianiense já está a 9 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento. Faltam 10 jogos. É muita coisa, Pedro. Apesar do Atlético Goianiense a gente acreditar que tem um time legal, ficou muito tarde, como eu falei para você. E o Juventude, com 19 pontos, para mim, já pode pensar a 2023 na Série B. Certo? Pois é. Certo, meu amigo. Certo. Acho que é isso. Só uma curiosidade que eu esqueci de falar no nosso último episódio, né? Que eu sempre falo, eu trago para vocês o futebol dos rincões do nosso país aí, né? Onde é jogado, divisões inferiores e tudo mais. No último final de semana, a gente teve a classificação, né, a definição dos 4 times que vão subir da Série C para a Série B no ano que vem, Pedrão. 2 times paulistas conseguiram subir da terceira para a segunda divisão. O Mirassol e o Botafogo de Ribeirão estarão de volta à Série B. E o Mirassol é a primeira vez que joga a Série B, né? Um acesso inédito, primeira vez que o Mirassol chega à Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo de Ribeirão, que já jogou Série A e tudo mais, está de volta. Tá? Junto deles, o ABC de Natal, que também volta, e o surpreendente, inacreditável Vitória conseguiu subir para a Série B. Por que eu digo isso? Porque em dado momento da Série C, o Vitória tinha apenas 2% de chance de se classificar para a segunda fase. Estava na zona de rebaixamento para a Série D. Não só se classificou, como conquistou o acesso. Então, parabéns aos rubro-negros baianos que estão de volta. O Vitória é muito grande para ficar indo para a Série C, Série D. Tem que voltar mesmo a Série A, a Série B, porque é um time muito grande. E no momento em que o Bahia está sendo comprado pelo Manchester City, pelo Grupo City, por um valor absurdo, né? O Vitória tem que se coçar, senão vai acabar vendo o seu grande rival ficar cada vez mais longe, não é isso? Então, parabéns a esses 4 clubes que estão de volta aí à segunda divisão do Brasileiro. O Mirassol a esse acesso inédito. E vai disputar a final. Mirassol com o ABC vão fazer a final da Série C. Né? Só para passar para vocês, que passou batido no último final de semana. E de Campeonato Brasileiro. E a gente fica na expectativa, né, André? Oi? A gente fica na expectativa, da Série A do ano que vem, que pode ter a volta de 4 clubes gigantescos para a Série A. Daí, se tivermos o descenso desses 4 times que estão hoje na zona da degola aqui do Campeonato Brasileiro, que é o Cuiabá, o Avaí, o Atlético Goianiense e o Juventude, talvez tenhamos de volta Cruzeiro Vasco da Gama. Vasco da Gama, me ajuda mais, falta mais 2 gigantes. Grêmio e Bahia, olha aí. Imagina como vai ficar a Série A o ano que vem.
Ó, tem tudo para isso acontecer, porque o Londrina jogando em casa perdeu uma grande chance de empatar com o Vasco, né? Quando perdeu para Ponte Preta. Ou seja, essa quarta vaga aí vai acabar ficando com o time Cruz Maltino, que vai receber um aporte milionário, eu já falei isso aqui, da 777 Partners, né? Para a próxima temporada. Ou seja, não vai vir esse time fraco que a gente viu aí na Série B, não. Então vai vir time de camisa, time grande com verba para fazer bonito. Então se configurar esse acesso aí da Série B, que eu acho que vai ser com Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Bahia, e não vai cair nenhum grande da A para B, a gente vai ter um Campeonato Brasileiro de 2023 impressionante, Pedrão, empolgante, com muitos times de camisa. E os times que vão ficar e que não são de camisa, com trabalhos excelentes, tipo Atlético Paranaense, Bragantino, ou seja, a gente vai ter que ficar de olho, porque a Série A de 2023 promete ser muito boa, né? Enfim, meus amigos. É o maior campeonato do mundo, Andrezão. Vamos encerrar, meu amigo? Vamos encerrar. Enfim, meus amigos, esse foi mais um podcast aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer a quem estava acompanhando a gente ao vivo, principalmente nosso amigo Júlio Vasconcelos. Obrigadão para você, Júlio. Obrigado pela força também na parte técnica. Antes da gente entrar ao vivo aqui, você deu um help pra gente. Muito obrigado. Tá? Lembrar vocês que Valeu. A gente tá no Instagram, ó, @compadcast. Procura a gente lá. Segue a gente lá. No YouTube também, né, Pedro? @compadcast. O nosso vídeo vai estar lá para vocês amanhã. Tudo bonitinho, jogo por jogo. Se vocês quiserem ver só um jogo ou outro, vai estar lá para vocês poderem assistir no índice, vai estar dividido, capítulo por capítulo, jogo por jogo. Então não tenho tempo de ouvir tudo, não tenho tempo de ver tudo, não tem problema. Acha lá o jogo que você quer ouvir, clica lá e ouve o que você quer, beleza? No YouTube, não se esqueçam de dar o like, dá o joinha pra gente, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, por favor. E se puder, compartilhe o nosso podcast com mais gente, pra gente aumentar a nossa comunidade, nossa resenha de futebol, que, como vocês observam aqui, tem conteúdo, tem qualidade, e sigam a gente. Hoje, infelizmente, a gente não pôde ter a presença dos dois compadres ausentes aqui, compadre Eduardo Rafael, compadre Alberto Marques, mas eu sei que eles estão acompanhando a gente. Melhoras aí para você, Albertinho. Espero que você volte logo. Eduardo, dá um jeito aí nesse seu horário pra gente poder voltar também, cara. E, gente, próximo com podcast no domingo, né, Pedrão? Após a rodada também, não é isso? No domingo, após a rodada, a gente vai ser um podcast um pouco mais extenso, porque daí entre os campeonatos europeus, isso, além do brasileiro também. Os campeonatos europeus voltam agora, nesse final de semana, então domingão a gente se vê de novo. Espero vocês aqui com a gente. Lá no Instagram vai ter horário certinho, é só seguir a gente no Instagram lá que você não se perde, beleza? Então, da minha parte, eu quero agradecer novamente vocês, muito obrigado. Agradecer o Pedro, boa noite, Pedro. Valeu, Andrezão, boa noite, meu querido. Acho que ficou bacana aqui nosso bate-pronto, bate-bola, só nós dois aqui. Melhor esses compadres se cuidarem, senão a gente corta a vaga deles aqui nesse podcast, viu, cara? Tem gente na fila, né, gente? Tem gente querendo a vaga. Pois é, tem gente pedindo vaga, viu? Mas é isso, Andrezão. Obrigadão mais uma vez aí. Valeu, tamo cara. junto. Amanhã, às 7 horas da manhã, já está disponível o vídeo no YouTube com índice. Antes disso, pode estar disponível também, mas sem índice. O que seria o índice? Você vai passando o dedo na barra de rolagem ou o mouse e vai aparecendo para você na barra de rolagem todos os jogos. Você vai ver todos os jogos, assunto por assunto, começa no minuto 5, acaba no minuto 8. São Paulo aqui. Daí o Palmeiras começa no minuto 11 e acaba no minuto 13. E assim você vai escolhendo o que você quer ouvir, como ouvir ou quando ouvir, tá bom? Beleza, um grande abraço a todos vocês. Obrigado, cara. E só para não deixar passar, porque vocês já estão acostumados, né? Quem assiste a gente está acostumado. Pedrão, eu fui!